O kit ele vai vir embalado dessa forma, tá? Ele vai estar em plástico bolha, todas as peças vêm aqui dentro, acondicionadas nessa caixa. Então, primeira coisa que vocês vão verificar, vocês vão abrir o pacote com cuidado e verificar se todas as peças estão presentes na caixa, se não está faltando nenhuma peça. Eu vou apresentar agora o kit espoletador para Loadmaster, modelo Urso, que nós desenvolvemos para tentar resolver o problema do espoletamento dessa máquina. É uma máquina muito boa, fantástica, porém ela tem esse grave problema do espoletamento, que tem muita queixa de falha e espoletas viradas. Então, inicialmente vamos apresentar o novo kit. Basicamente, então, são dois parafusos de suporte para o trilho acionador, um mais longo e outro mais curto, que vão ficar nessa situação. Um mais curto, ele vai ficar aqui no teto, o mais longo, ele vai ficar na parte de baixo. Aqui ele vai seguir um parafuso com 1,5 polegadas, mas pode acontecer de ter uma base metálica, uma base mais elevada, onde não vai ser necessário um parafuso tão longo, ou pode ser que a pessoa tenha uma base, uma mesa madeira e que seja mais grossa. Talvez seja necessário fazer o uso de um parafuso mais longo, mas se houver essa variação, cada um pode procurar, é um parafuso de 1/4 de polegada, aí vai colocar no tamanho que for necessário para sua mesa. Um novo pino espoletador, que não é o original, ele é modificado, ele é um pouquinho mais longo, porque como a espoleta ela está mais próxima agora do shell plate, o pino ele precisa necessariamente ser mais longo, então o original não serve. Uma nova mola também, é uma mola bem mais reforçada e ela vai ao redor do pino, então ele vai dar mais estabilidade para esse pino, ele não vai ficar jogando tanto. Nós temos o mecanismo do espoletador, onde ele avança e retrai. Ele vai ser acionado por esse trilho. Ele é fixado através de dois parafusos M4, diretamente na base, no cabeçote. E nós vamos fazer uma explicação mais detalhada de como que vai ser feita a fixação. Uma chave para de vez em quando verificar esse parafuso, que é o parafuso do acionador do carrinho. Esse parafuso, a gente percebeu que de vez em quando, se ele der uma trabalhada, se ele de repente abrir um pouquinho, ele vai dar problemas, ele pode acontecer problemas dessa peça soltar e vai não ocorrer o espoletamento corretamente. Então ele precisa sempre estar bem apertado, bem firme. Para isso, então, a gente já manda uma chavinha específica para ele. Não precisa grande esforço, mas de vez em quando é bom dar uma olhadinha e ver se está firme isso aqui. Acompanha também uma caixinha para recolher espoletas. O nosso espoletador ele tem um mecanismo que, se eu quiser recolher as espoletas, ou retirar, trocar as espoletas, eu posso abrir e ele vai cair dentro da caixinha. Com o mecanismo aberto, as espoletas caem lá dentro da caixinha. Você pode remover e você tem o depósito vazio. Você fecha novamente aqui e está pronto para funcionar novamente o espoletador. Isso aqui dificilmente vocês vão usar. A maioria das vezes as pessoas que carregam vão consumir 100 espoletas, mas eventualmente pode acontecer alguma manutenção, tem espoletas dentro do tubo. Para evitar bagunça, a gente fez esse mecanismo. Vai acompanhar uma pinça para remover fragmentos de alguma espoleta. Às vezes pode ter fragmentos metálicos ou alguma sujeira que pode estar atrapalhando o mecanismo. Então, uma pinça curva que ela
é bem adaptada para fazer esse processo de limpeza. Vai vir um tubo de depósito de espoletas. Esse tubo vai ser parafusado aqui e ele vai fazer parte do mecanismo espoletador. Nós vamos montar e explicar o funcionamento um pouco mais para frente. Acompanhando também, nós vamos ter uma vareta que ela tem dupla função. Essa vareta ela serve para empurrar a espoleta para baixo, porque nós estamos inclusive brincando que a espoleta às vezes ela tem uma vida própria, às vezes ela quer descer, às vezes ela não quer descer. Então esse pezinho ele vai empurrar a espoleta para baixo, né, para não acontecer de haver um acionamento no vazio, né? E serve também para a pessoa que estiver carregando perceber a hora que a espoleta estiver acabando, ele vai ver que está se aproximando da haste. Essa haste tem uma regulagem. A pessoa pode regular de forma que ela passe um pouquinho, né? Só que nesse caso, essa ponta do pino ela vai entrar no mecanismo e ele vai travar o mecanismo. Não vai deixar o mecanismo, ó, como nesse caso aqui, ó, travou. Ó. Se a pessoa que estiver carregando estiver atenta, ela não vai forçar, ela vai saber que esgotou as espoletas, ela vai olhar aqui em cima, as espoletas acabaram, ótimo, então ele vai tirar aqui, vai fazer uma nova recarga. Ele não pode fazer isso porque obviamente é um freio, se ele forçar aqui, alguma coisa pode quebrar, tá? Ah, mas eu sou muito distraído. Nesse caso, ele vai soltar o parafuso e vai deixar um pouquinho mais curta, de forma que fique apenas no comprimento do tubo. Se ele tem medo de repente acontecer um acidente, ele deixa um pouquinho mais curto, no mesmo comprimento do depósito. Aí, nesse caso, a espoleta vai acabar, mas ele vai ficar no vazio. Essa vareta tem uma outra finalidade. Posteriormente, pode ser colocado um sensor de fim de espoletas, né? Então é uma vareta pesada e ela tem peso suficiente para acionar um alarme de fim de espoletas. Quando a espoleta estiver acabando, aí a regulagem é de acordo com cada um, quando tiver 3 ou 4 espoletas ainda, ele vai acionar o alarme, vai tocar um bip e a pessoa sabe que as espoletas estão acabando, ele vai retirar e vai poder carregar novamente o tubo de espoletas. Bom, o carregamento de tubo de espoletas, ele é muito parecido com... é igual ao carregamento de outras máquinas. Por exemplo, o Dillon, tem algumas Selgon, tem Recarga-Matic, onde a espoleta ela é recolhida com essa ponteira aqui, tá? Isso aí tem muitos vídeos no YouTube, pode ver lá como que é feito o carregamento. Com o tubo cheio e o tubo virado de cabeça para baixo, ele vai encaixar. Ele encaixa bem firme. Se tiver qualquer folguinha aqui, a espoleta ela tende a enroscar. Ela é muito leve e os tubos eles são muito justos. Então qualquer folguinha a espoleta já vai querer dar uma enroscada. Então por isso que é uma peça bem justa. As espoletas elas ficam seguras pelo grampo. Então no momento que eu tiver bem encaixado, tá firme, eu puxo o grampo, as espoletas vão entrar dentro do tubo. E daí está concluído o processo de carregamento. Eu posso tirar o tubo e carregar novamente. Ok? Algumas ferramentas vão ser necessárias. Então, uma chave Phillips, uma chave de boca 11, que é para esse parafuso aqui e aquele lá em cima. Se tiver uma chave inglesa dessas aqui, é interessante. Talvez você precise de uma outra chave 11, né? Mas geralmente os kits não vêm com duas chaves iguais. Ou duas chaves 11, ou uma chave 11 e... geralmente os atiradores têm um kit de ferramentas, então eu acho que não vai ser muito difícil encontrar a ferramenta certa para isso.
vai ter o mesmo indexador, pino indexador da máquina e o shell plate. O shell plate, existe uma questão à parte. Alguns shell plates a gente tentou aproveitar o original sem fazer nenhum trabalho de usinagem e até conseguiram funcionar. Funcionaram muito bem, funcionaram perfeitamente. Porém, alguns não funcionam. Aí a questão é, o bojo da espoleta, de passagem da espoleta, eles são um pouquinho estreitos, tá? Por quê? Aí é questão de usinagem. O fato é que a espoleta no modelo original é feita apenas para subir. A espoleta só tem um sentido. Ela apenas sobe, empurrada pelo pino. Como o mecanismo original, a espoleta nunca desce, o pino desce e algumas espoletas ficavam presas aqui. Outras espoletas, elas até não ficavam fixas aqui, mas elas caíam e tombavam. Aí acontecia aqueles acidentes da espoleta acabar virando. Outra situação que nós percebemos, alguns shell plates, mesmo sendo justos, eles têm um funil por baixo. Mas a espoleta é extremamente leve. Mesmo sendo o furo do tamanho justo da espoleta, só o fato da espoleta esbarrar de leve aqui na lateral, a espoleta já vira. Então, alguns shell plates, para conseguir funcionar direito, nós fizemos um alargamento, um pequeno alargamento. Esse aqui é um que nós fizemos. Se vocês olharem, ó, o pino ele tem 4,6, ele é um pouquinho mais grosso. E mesmo assim, ó, existe uma folga. O original, o pino passava bem apertado aqui, né? Então esse tem 4,6 e tem uma pequena folga. Então tem em torno de 5 milímetros aqui, esse aqui, né? Enfim. E aqui as peças originais com a borrachinha. O indexador também é original. O indexador, nós temos uma consideração bastante importante. Como a espoleta ela não pode esbarrar nas laterais aqui, esse indexador tem que estar muito bem regulado com o disco. Do contrário, a espoleta vai bater e ela vai virar. Então, assim, se você não souber regular o shell plate, existe um vídeo onde eu ensino a fazer a regulagem e o travamento do shell plate para ele não ter esse movimento de lateralidade no momento que ele estiver encaixado aqui, ó. Se o shell plate tiver essa folguinha, mesmo que de leve, pode acontecer do esbarrão da espoleta na lateral e ela pode capotar. Como eu falei, ela é muito leve e um mínimo esbarrão ela consegue capotar, tá? Então, tem dúvida sobre a regulagem? Dá uma olhadinha, tem um vídeo no YouTube onde eu ensino a explicar. Desta forma que nós vamos precisar que a prensa se apresente. Você vai remover este parafuso de fixação da base, você vai tirar a tampa de proteção das espoletas, o antigo, tu vai tirar esse pino de acionamento do espoletador antigo e vai recolher, vai puxar esse parafuso do acionador do pino espoletador, vai puxar ele para cima. Por quê? Porque o pino ele é bem mais curto, portanto esse parafuso acionador ele vai ficar bem mais para cima, tá? Se vocês deixarem ele no mesmo comprimento, ele vai forçar a peça contra o espoletador e alguma coisa pode quebrar. Para não acontecer riscos de acidentes por causa desse parafuso, ou retira ou já deixa ele recolhido bem para cima. Posteriormente, quando tiver tudo montado, vai ser feita uma nova regulagem. Aí você vai poder baixar esse parafuso, tá? Até chegar na regulagem desejada, que nós vamos explicar um pouco mais para frente. Inicialmente, nós vamos ter o trilho motor, onde vocês vão encaixar
essa peça por enquanto aqui. Essa peça vermelha é apenas um guia. Ele vai servir para encaixar aqui em cima, aonde era antigamente o pino acionador, e ele vai ficar posicionado aqui na fixação da base, ok? Na fixação vai ser encaixado essa peça junto, a vermelha junto com o trilho, porém o trilho, o parafuso embaixo, não vai ser apertado imediatamente. Primeiro nós vamos só passar o parafuso embaixo e depois nós vamos... É mais fácil a colocação desse parafuso dessa forma aqui. Leva o parafuso um pouquinho para cima e coloca com o dedo nivelado. Inicia com a mão. Ele é meio firme, então o parafuso é um pouquinho pesado, mas enfim, dá de apertar com a mão mesmo. E termina. Esse parafuso superior você já pode deixar apertado, mas não precisa deixar ele enforcado, extremamente apertado. Você pode apertar com a mão aqui, ó, e já não vai mais sair. Na sequência, nós vamos colocar o pino espoletador. Para facilitar o trabalho, você vai pegar a alavanca de acionamento, vai erguer um pouquinho. Ele tem a posição certinha do pino. Com o pino, a alavanca levantada, fica a tarefa um pouquinho mais fácil. Vocês vão colocar a molinha ao redor do pino e está pronto a montagem do pino espoletador. Em seguida, você vai iniciar a montagem do espoletador propriamente dito. Como na Loadmaster o espaço é bastante restrito, inicialmente a peça pode entrar um pouquinho justa, um pouquinho apertada. Vai com paciência que tudo tem o seu encaixe. Você vai colocar o pino acionador dentro do trilho, vai encaixar o pino espoletador dentro do furo de passagem e vocês vão olhar sem os dies, os furos aqui em cima. Essa parte demanda um pouquinho de cuidado. O parafuso, a peça vai estar solta e os parafusos, eles são pequenos para você fazer o aperto aqui. Então, nós chegamos à conclusão que é mais fácil e mais seguro você montar o shell plate primeiro. Por quê? Para você não ficar derrubando o parafuso aqui dentro da máquina. Você fecha. Então, se cair o parafuso, ele vai cair fora. Pronto. O shell plate, ele não vai segurar a peça, ó, tanto é que ela está solta, mas pelo menos ela não vai deixar cair aqui dentro. Aí você vai fazer a fixação dos parafusos. Agora, apenas um detalhe, nós pegamos um cabeçote avulso fora da máquina para ficar mais fácil de mostrar. Se a gente colocar o espoletador encaixado, vocês vão ver que a furação não vai coincidir com o cabeçote. Isso porque a peça ela tem que estar bem encaixada. Então, como a gente falou, não é para apertar o parafuso de uma vez só. Então, nós vamos montar. Monta um. Ó, colocando um parafuso, os furos já começam a se alinhar um pouco mais. Tá? Volto a repetir, você não precisa tirar esse cabeçote aqui, é só para fazer um detalhe. À medida que você vai firmando o parafuso, você sente que ele vai puxando a peça para o lugar. Aperta um pouquinho, vai encostando o outro lado, encostou. Ó, você sente que ele vai puxando o espoletador para o lugar.
Ó. Não bote muita força de uma vez só. Pronto. Se vocês olharem aqui por cima, vocês vão ver que a peça está centralizada agora. E firme, ó. Tá? Então, só, por favor, calma na hora de parafusar no alumínio. Que eu volto a falar, o alumínio é muito fraco. Para você espanar a rosca dessa peça é muito fácil. Então, calma nessa hora. Um detalhe importante, que algumas pessoas me chamaram. Ah, mas os furos eles não são bem centrados. Na verdade, eles são centrados sim, só que tem um pequeno movimento. Se você movimentar, você vê que o furo ele movimenta em relação ao parafuso. Então, você vai colocar um parafuso, mas não vai apertar ele. Tu vai colocar o outro parafuso, que parece que ele não vai encaixar direito. Ó, tanto é que ele tá pegando bem na beiradinha aqui. Ó, por que é bom deixar o shell plate? Quase derrubei o parafuso aí. Pronto. Pegou a rosca, você novamente vai aproximar o parafuso, mas não vai apertar ele. Ou até vai apertar, mas tu vai fazer esse processo devagar. Para a chapinha, a própria peça ela vai se centralizando. Igual parafusar uma chave de roda de carro. Você não vai apertar logo o primeiro parafuso. Você vai primeiro centralizar a roda. Ó, vai apertando um lado, aperta um pouquinho o outro lado. Ó. Por que não é bom você apertar logo de cara um primeiro? Não esqueça que essa peça original é de alumínio fundido, é um alumínio muito mole. Se você botar muita força, você pode não conseguir centralizar a chapa e tu ainda vai acabar espanando o alumínio. Então vai com calma. Aperta um parafuso, vai apertando o outro, até a peça centralizar. Ó, aqui já centralizou. Um leve aperto, não façam aperto com força. Novamente, essa peça é alumínio. Botou muita força, ela vai esgaçar. E agora a nossa peça está posicionada. Agora que está montado o nosso shell plate, ele já está travado, já está na posição. Já tem montado o indexador que está travando o disco. Ele pode ver que o disco não tem movimento, ele está travado na posição. Novamente, se você não sabe, se ele tem problema de mobilidade, tem um vídeo onde eu ensino a fazer o travamento e a regulagem do shell plate. Você com calma vai subir o pino. Pode ser que o pino enrosque em alguma coisa, pode ser que ele bata no carrinho, mas enfim, a regulagem você vai com calma, vai puxando, vai mexendo a peça aqui até o pino passar. Passou por tudo, você vai dar um encosto aqui, ó. Você vai dar um pequeno encosto. Não precisa fazer muita pressão, não. Tá? Encostou a peça, você vai apertar o parafuso. Isso aí vai dar a posição do nosso carrinho aqui. O parafuso de baixo, você também vai apertar ele. Não precisa apertar muito agora, tá? Deixa para apertar bem firme depois. E agora você vai testar o funcionamento. Ó, ele tem que funcionar livre. Então não precisa apertar com muita força nem para um lado nem para o outro, porque o pino tem que funcionar livre, ó, dessa forma como ele está aqui, ó. Ok? Se o pino espoletador estiver enroscando em alguma coisa, mexa nessa regulagem um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá? Mas o fato é que o carrinho tem que encostar
no pino, mas ele não pode apertar com muita força o pino. Ele não deve apertar com muita força o pino. Ele tem que funcionar livre, como nesse caso aqui. Agora que está montado, você vai fazer um teste sem espoletas. O que é o teste? Basicamente você vai acionar e observar aqui por cima se o pino está funcionando, se o indexador está funcionando, passando por todos os bojos do teu shell plate de forma suave, sem enrosco. Pode ver que o nosso shell plate está virando suave, não está dando trancos, quer dizer que a peça está bem encaixada. Essa chapinha tem que ficar bem encostadinha no cabeçote. Enfim, a nossa peça está bem montada. Por enquanto, o nosso pino espoletador não está regulado, embora, olhando aqui por cima, parece que ele esteja até numa posição razoável, onde ele está passando um pouquinho para cima do bojo. Se for necessário, vai ser muito pouca regulagem nessa situação aqui. Então, se vocês quiserem fazer uma pré-regulagem, vocês podem deixar aqui, ó, na altura, ou passando muito de levezinho para cima do shell plate, se vocês quiserem já fazer uma pré-regulagem. A partir do momento que você conseguiu a regulagem, tem certeza que tá tudo certinho na posição, você vai fazer o aperto. Vai colocar um aperto aqui, vai colocar uma contraporca, simplesmente para garantir que isso aqui não vai mexer mais. Agora tu vai pegar uma espoleta, e somente uma, e vai colocar no tubo coletor. Vai instalar aqui em cima, e com o pino de travamento você vai empurrar para a espoleta descer. Agora, escutei que a espoleta chegou aqui na posição. Nós vamos fazer o acionamento para ver a chegada da espoleta, ver se ela está subindo e descendo livre. Novamente, ó, a espoleta tem que subir e descer livre, sem enroscos. Se porventura a espoleta enroscar, volta, porque tem alguma falha na regulagem que não está certa. Aparentemente a nossa regulagem está correta, ó. Ela está subindo e descendo livre. É dessa forma que ela tem que funcionar. Se acontecer de você fazer o acionamento da alavanca sem um estojo em posição, essa espoleta ela tem que ter condições dela chegar em posição e retornar para o depósito sem virar. Normalmente você vai usar sempre com estojo carregando, mas eventualmente pode haver uma falha de carregamento e o carrossel girar e essa espoleta não pode fazer bagunça. Havendo a necessidade de tirar a espoleta, botar amassado, alguma coisa assim, você pode tirar o tow head, puxa ela e tu pode com a pinça, que ela vai junto com o kit, tu tira a peça. No caso aqui, a gente simulou uma espoleta virada. Você pode remover, se for uma espoleta amassada, você remove. No caso, não vou colocar de volta com uma espoleta boa, mas enfim, só para exemplificar que pode ser removido com a pinça que vai junto. Agora nós vamos simular o descarregamento do depósito de espoletas. Você vai encaixar a caixinha na gaveta embaixo do espoletador e vai abrir aqui, ó. Pronto. A espoleta desceu. Então agora nós vamos fazer um espoletamento para ver como que está a posição
espoleta, como que ela ficou. Nesse caso, você tem uma molinha aqui, ó. Você vai tirar o estojo por essa mola e daí nós vamos verificar a altura. Nesse caso aqui, a espoleta está bem positiva, mas aí você vai fazer a regulagem fina, apertando ou afrouxando o parafuso, e aí tu vai fazer o ajuste conforme você vai apertar ou afrouxar esse parafuso, aí tu vai fazer o ajuste da espoleta como que você quer. Lembrando que o ajuste fino, ele sempre precisa ser feito com o carrossel cheio. Você não consegue fazer um ajuste bom usando apenas um estojo ali no espoletador. Você vai ter que colocar outras pontas, de repente fazer o carregamento, e com o carrossel cheio você vai fazer o ajuste ali. O kit vai acompanhar um adaptador para o case feeder original. A finalidade não é colocar os estojos aqui, mas ele vai funcionar como um encaixe rápido para o prato. Esse encaixe é necessário porque o tubo de varetas ele fica na mesma direção do prato. Então a forma mais fácil é fazer a remoção do prato, faz a alimentação e você pode colocar o prato de volta, né? Ou no caso, se o tubo de a vareta estiver aqui, ele vai interferir. Então deixa apenas a vareta e sem o prato. E quando for carregar os estojos, coloca o pratinho de volta. Terminou fazer o carregamento? Não encha muito o prato para não sair caindo, não ficar caindo estojos para fora, tá? Coloca menos, cuida para não ter um excesso grande, tira, fecha, remove e coloca o tubo de varetas de volta no lugar.